E aí, alunos? Chegamos à aula de número 31. Para entendermos a aula de número 31, nós precisamos fazer um retorno à Segunda Guerra Mundial. Melhor, nós precisamos fazer um retorno lá no ano 70 depois de Cristo, quando nós temos a chamada diáspora. O povo judeu foi expulso ali da região da Palestina e saiu em diáspora, saiu espalhado pelo mundo. E agora, estoura a Segunda Guerra Mundial. Hitler coloca a culpa de todas as mazelas que a Alemanha está passando ao povo judeu. O sionismo está sendo combatido. Esse povo de Sião, o povo judeu, está sendo combatido. 6 milhões de judeus mortos no Holocausto. Termina a Segunda Guerra Mundial. O que fazer? O que vai acontecer com este povo que está disperso pelo mundo? Nenhum país da Europa queria aceitá-los. A discriminação, preconceito. É criado a Organização das Nações Unidas. A Organização das Nações Unidas, então, ela tenta achar uma saída de onde colocar esse povo. Aonde nós iremos colocá-lo? Tiveram a ideia, considerada por alguns historiadores não muito boa essa ideia que eles tiveram, de retornar esse pessoal, esse povo que tinha dispersado pelo mundo, à sua antiga terra, que eles tinham saído em 70 depois de Cristo. É criado o Estado de Israel. E é isso que nossa aula, que vocês irão entender hoje na nossa aula. Na tela para vocês, hoje nós temos a aula de número 31, que nós vamos trabalhar justamente o conflito árabe-israelense. A criação de Israel, a luta por um Estado palestino, a fundação da OLP e a criação da ANP. Tudo isso nós iremos entender na aula de hoje e analisando, é claro, as habilidades desta aula de hoje aí. Está aí posta para vocês essas habilidades. Conflitos árabes e israelenses. Aqui a bandeira de Israel, aqui a bandeira árabe. O conflito árabe-israelense no Oriente Médio é um dos principais enfrentamentos regionais que marcam o cenário internacional nas últimas décadas. Esse conflito, ele é histórico. Hoje nós vamos ver na cidade de Israel as pessoas armadas, andando armadas e tudo dentro desse conflito, que vários momentos esses conflitos tiveram à tona, mas isso daqui nós podemos entender ele como histórico. Nós podemos entender esse conflito olhando a própria Bíblia. Olhando a própria Bíblia. Lembra lá em Gênesis, lá quando Agar, escrava de Sara, teve um filho. Sara, que era esposa de Abraão, teve um outro filho também de Abraão, os 2 filhos de Abraão. Desses 2 filhos que nasceram, vão ser a descendência justamente do povo judeu e do povo árabe. Depois dê uma pesquisada, pergunte para o seu pai como é que se dá esse contexto. Leia a Bíblia para vocês terem essa ideia. E aí esse conflito vem desde a terra prometida do povo que foi tirado para a terra prometida. Quando chega ali na região onde hoje é Israel, os conflitos começam a existir, porque a terra ela estava ocupada, ela não estava tão prometida assim. Ela estava ocupada e começam esses conflitos. Conflitos que vão se estendendo ao longo dos séculos, Nós temos o cativeiro da Babilônia, nós tivemos o cativeiro do Egito, nós tivemos a fuga do Egito lá, que foi no período que veio a Páscoa judaica. E esse povo, ele foi sobrevivendo ali naquela região, até que o Império Romano vai expulsar esse povo da região e eles vão estar dispersos pelo mundo. E ainda, se não bastasse, ainda houve o conflito entre judeus e cristãos.
Depois vai aparecer o povo árabe. Com o surgimento ali do islamismo. Aí começa esse conflito também de judeus e islâmicos historicamente. E esse conflito ele estava até controlado. Conflito étnico-religioso. Até que estoura a Segunda Guerra Mundial, e este povo que estava disperso pelo mundo, chamado povo judeu, teve que voltar para a Palestina. Aí intensificou esse conflito. Esse conflito vai se intensificar. Então a Palestina, ela é palco de vários conflitos desse jeito. Mas para nós entendermos isso, nós precisamos entender, porque o povo judeu é um povo que vai resistir à sua cultura. Vamos comparar até o povo judeu pelo mundo como o povo gaúcho. O povo gaúcho, aonde vai, não leva a cultura, o CTG, e ele tenta preservar sua cultura. Pois é, o povo judeu, ele estava disperso pelo mundo, mas ele começou a preservar sua cultura. Ele tem uma forte preservação da sua cultura, da sua religião. E aí ele cria, ainda no século XIX, um movimento sionista. Professor, o que é esse movimento sionista? Para nós entendermos esse movimento sionista, nós precisamos entender a história de uma figura chamada Theodor Herzl, alemão, judeu, que cria o movimento sionista. Na tela para vocês aí, para nós entendermos melhor sobre isso. Para entender esse conflito, é preciso recuar até o final do século XIX, quando teve início o movimento sionista na Europa. Olha essa palavra, movimento sionista. Esse jornalista judeu que morava na Áustria, austríaco aí, Theodor Herzl, ele cria esse movimento sionista ainda no século XIX. Os sionistas defendiam a ideia de reunir o povo judeu disperso pelo mundo em um Estado judaico independente. O primeiro congresso sionista. Então, vem aqui comigo. Nós temos aí esse movimento acontecendo, e esse movimento sionista, aproxima aqui comigo. Esse movimento sionista, ele está acontecendo. E ele precisava, esse povo judeu, ele precisava se organizar no seguinte sentido. Eu preciso organizar o povo que está disperso. O povo judeu estava disperso pelo mundo, estava disperso pela Europa, vários países da Europa tinham sido perseguidos pela Igreja Católica, quando a Igreja Católica obrigou esse povo a virar todo mundo cristãos, que foram chamados de novos cristãos. E agora esse povo está disperso pelo mundo e ele precisava se reunir, e veio a ideia de fazer um congresso aonde defendesse que existisse um Estado judaico, um Estado independente. Vocês acreditam que até a Amazônia aqui serviu de debate se seria um local interessante para colocar o povo judeu para fazer um Estado independente? Acredita que até isso chegou a se cogitar? Então esse movimento sionista, ele fazia essa defesa. Eu preciso criar um Estado judaico. Eu preciso criar um Estado para o meu povo, um Estado que tinha sido negado ao longo da história. Isso era o movimento sionista. O povo sionista é o povo judeu que vem lá de Sião. Então esse povo judeu, esse movimento sionista, ele começa a criar força, começa a se fortalecer. E Theodor Herzl, esse judeu aí, esse jornalista judeu que tinha nascido na Áustria, ele começa a se tentar fortalecer uma junção desse povo para a defesa desse movimento sionista. E cria corpo esse movimento sionista. E sabe qual foi o local escolhido? Adivinha qual foi o local escolhido? Na tela para vocês aí, ó. O local escolhido foi a Palestina, considerada a área de origem dos ancestrais do povo judeu, os hebreus. Aí você vai para a Bíblia Sagrada no Antigo Testamento. Lá em Gênesis, quando esse povo saiu lá entre o rio Tigres e Eufrates, lá da Mesopotâmia,
e foi caminhando da Mesopotâmia em direção à chamada Terra Prometida. Aí está lá escrito no povo judeu aí. Então, ele foi em caminho à Terra Prometida. Passou pelo cativeiro da Babilônia. Os egípcios também aprisionaram esse povo. E nunca eles se formaram realmente dentro dessa Terra Prometida. E agora eles defendiam que eles precisavam ir para essa Terra Prometida. E aqui seria, no marronzinho, o Estado judeu. E no verdinho seria o Estado árabe. Isso num primeiro momento aí, é claro. Nós vamos entender essa evolução direitinho aí até ser criado o Estado de Israel. É criado o Estado de Israel. Grupo de judeus europeus começaram a adquirir, desde então, terras na Palestina. Lembrando que esses judeus eles eram ricos comerciantes na Europa e eles começam a adquirir terras na Palestina. Ali fundaram diversas colônias agrícolas, tendo como objetivo estabelecer o sonhado Estado judaico independente. Vem cá comigo. Então, nós temos aqui, lá na Palestina, o que causa esse conflito? Aí a gente pergunta, professor, o que vai causar esse conflito? Percebam vocês que o movimento sionista, ele entra na frente, ele vai pegar comerciantes, e esses comerciantes eles vão começar a adquirir terras lá na Palestina. Adquirir terra para reunir esse povo judeu na Palestina. Isso antes da Segunda Guerra Mundial. Eles já começam a adquirir terras na Palestina. Até que nós temos a Segunda Guerra Mundial, e aí a ONU cria o Estado de Israel. É criado o Estado de Israel. Olha nesse mapa que vocês vão ver que o Estado de Israel, olha aí na tela para vocês, que o Estado de Israel, eles são criados aqui, ó, aquisição, assentamentos judeus e terras palestinas. O primeiro, de azul, vocês vão ver os assentamentos judeus e de vermelho, terras da Palestina. Percebam vocês que a Palestina ela ocupava a maior parte, isso em 1947. Ocupava a maior parte do território. Já o plano de partilha de 1947 dava a Israel grande parte dessa região, já em 47. E aí o povo palestino diminuía o seu território, até que chega um determinado momento que o Estado de Israel esmaga o Estado palestino. O Estado palestino fica só com uma pequena parte. Onde eles tinham tudo, hoje eles só têm pequena parte. Imagina alguém entrar na sua casa e dizer, olha, eu sou o antigo proprietário, então eu vou ocupar o quarto, um quarto, a sala, a cozinha, e você vai ficar só com esse quartinho aí do depósito. Devido à perseguição nazista, milhares de judeus europeus migraram para a Palestina, aumentando a colonização judaica na região. Então os judeus eles começaram a migrar para lá e aí começa o conflito. O fim da guerra e a morte de cerca de 6 milhões de judeus pelos nazistas, 1/3 da população judaica no mundo, abalaram a opinião pública mundial. Esse impacto contribuiu para que fosse aprovada pela ONU a criação do Estado judaico na Palestina. Nós estamos falando em 29 de novembro de 1947. E aí a gente volta a um mapa. Em 1947, eles ocupavam isso aqui, ó. Com o plano de partilha, quando é criado em 1947, o plano era que eles ocupassem isso daqui. E hoje eles já ocupam toda essa área.
Olha essa foto aí do Holocausto. Preste atenção nessa foto. Aqui corpos de judeus que foram jogados em valas comuns, em valas superficiais, e aqui iria um trator passar, iriam enterrar eles, iriam jogar a terra por cima. Estavam preparados. Quando os soviéticos invadiram o campo nazista, eles encontraram isso, esse horror. E eles precisavam fotografar, eles precisavam filmar, para que o mundo conhecesse o que foi o horror da Segunda Guerra Mundial, o que foi o horror do sistema nazista, desse sistema totalitário. E esse povo massacrado, ele precisava também de uma terra. Mas será que seria na Palestina? Será que seria ali? Então, vem aqui comigo. Vem aqui comigo. Então, para resolver esse conflito existente na Europa, a ONU causou um outro conflito. Conflito que se estende até hoje. A ONU, a criar o Estado de Israel, impacta em um outro conflito. Impacta no Estado necessário para os judeus, mas precisava ser lá na Palestina? Eis a questão. Precisava levar para o conflito tantas áreas que existem no mundo desocupado, precisava ser naquela região? Por que naquela região? Por que não se deu parte da Alemanha, vamos dar um exemplo assim, já que foi a Alemanha o grande causador do Holocausto, da Segunda Guerra Mundial? Por que levar esse povo para a Palestina? Era uma maneira também de a ONU tirar esse povo da Europa. Sai esse problema da Europa, sai esse conflito da Europa, até porque a Europa, a base da Europa, seja ela católica ou protestante, a base da Europa é cristã. E lembrando, o povo judeu não acredita em Cristo enquanto o Messias. Precisamos lembrar isso. Até hoje eu não entendo porque algumas igrejas cristãs utilizam a bandeira judaica, se os judeus não acreditam em Cristo enquanto Messias. Fica meio complicado de compreender, né? Aí é criado, olha lá, na tela para vocês, David Ben-Gurion, que é o líder judeu, proclamou a criação do Estado de Israel em maio de 1948. Em 1947 começa o plano e em 1948 é proclamado a criação do Estado de Israel. A partir dessa data, milhares de judeus de todo o mundo migraram para Israel. Imagina, os judeus estavam espalhados pelo mundo e disseram: agora nós temos um Estado. Começou um processo de migração desses judeus espalhados pelo mundo justamente para a Palestina. Começa um processo de migração, começa um processo de ocupação em massa para a Palestina. Isso provocou conflitos com a população árabe, que habitava a região havia muitas gerações e há décadas reivindicavam a criação de um Estado palestino independente. Assim teve início uma longa série de conflitos entre árabes e israelenses. Estão conseguindo compreender de onde vem esse conflito? Essa série de conflitos entre árabes e israelenses? Conseguiram compreender qual a sua origem? Então esse conflito ela tem uma origem histórica, lá da Bíblia, lá da diáspora, lá de Gênesis nós temos a origem desse conflito. Nós temos a origem desse conflito também dentro do movimento sionista, que vê Israel como um espaço vital para os judeus e como os herdeiros legítimos desse espaço.
E nós estamos vendo esse conflito também causado pela Segunda Guerra Mundial, quando tivemos o Holocausto, a perseguição, a morte de milhares de judeus, 6 milhões de judeus morreram no Holocausto, estimado. E agora, eles voltam para a Palestina. E ao voltarem para a Palestina, começa aquele conflito. Eu não vou aceitar você aqui na minha casa. Os árabes estavam no seu direito de reivindicar também. Até porque a ONU, ela disse, eu crio o Estado de Israel, mas eu vou criar o Estado aqui da Palestina. Precisava ser criado o Estado palestino e o Estado de Israel separadamente. Isso não foi feito com a Palestina. O Estado de Israel, ele é reconhecido internacionalmente. O Estado da Palestina não é reconhecido pela maioria dos países ocidentais. Na tela para vocês aí, para nós olharmos essa luta do Estado palestino. Vimos a criação do Estado de Israel, mas e a Palestina? Como é que fica nesse processo de luta? A decisão da ONU também previa a fundação de um Estado árabe palestino. Então, foi criado o Estado de Israel. E a decisão da ONU ela também previa essa criação do Estado árabe. Justamente na região da Palestina, para que não houvesse conflito. Mas o que se seguiu foi justamente o contrário. Lideranças de Israel, apoiados pelos sucessivos governos dos Estados Unidos, aproveitaram o conflito árabe-israelense para se consolidar. Houve confrontos armados contra grupos palestinos para expandir o território israelense e expulsando árabes da região. Então, o conflito foi crucial, esses conflitos armados, eles vão existir a quase todo momento lá na Palestina. Imagina, você está lá, na Palestina, entra um povo para criar um Estado, que era o Estado de Israel. Você vai aceitar pacificamente? Sem resistência? Só que Israel, devido a ter sido criado pela ONU, Israel tinha o apoio dos vencedores da Segunda Guerra Mundial, principalmente pelos governos dos Estados Unidos. Israel vai se fortalecer, vai ter treinamento do exército, vai consolidar um exército forte. Inclusive, o exército de Israel é um dos exércitos mais bem treinados do mundo. Alguns policiais aqui de Rondônia foram para Israel fazer treinamento do exército. Eles vão se consolidar como força. O que restava para os palestinos eram os atentados terroristas de resistência. E vão cometer alguns atentados, contra o povo de Israel, explosões, ataques, conflitos armados. Nós vamos ver as guerras que vão ser travadas. A coisa não se tornou pacífica. Se nós olharmos esse mapa aí, está na tela de vocês, nós vamos entender porque a coisa não é pacífica. Banidos de seu território, milhares de palestinos espalharam-se pelos países árabes vizinhos, por outras nações do mundo, passando a reivindicar direito a uma pátria. Então agora é o povo palestino que está disperso pelo mundo. Ali próximo de Israel nós temos vários países árabes, onde esse povo palestino vai tentar se abrigar. Mas se nós olharmos aqui, em 47, quando temos assentamento, o mapa era esse. O Estado judaico é esse daqui e o Estado islâmico é esse daqui, só para vocês entenderem. Já quando nós chegamos em 59, olha o tamanho do Estado judaico e olha o tamanho do Estado islâmico. E ainda tem a faixa de Gaza, que é uma faixa de disputa entre eles. Tá? Em 67, olha o tamanho que eles ficaram e olha o tamanho de Israel. Até que algumas negociações eles conseguiram ficar aqui com a Cisjordânia e conseguiram ficar com a faixa de Gaza. E aí o conflito se dá.
Hoje é mais ou menos isso daqui. Nós temos o Estado de Israel, que ocupa essa região aqui, de marrom, e essa região rosa é ocupado pelo Estado Islâmico, que tenta se consolidar enquanto Estado. As lutas entre árabes e israelenses tiveram momentos dramáticos, marcados pelo ódio extremista de organizações guerrilheiras palestinas, que foi o episódio do assassinato dos atletas judeus nos Jogos Olímpicos de 1972, onde eles invadiram o hotel e assassinaram os atletas olímpicos aí. Uma forma de resistência. Fora hotéis que foram invadidos em nome de Alá. É a Jihad, a Guerra Santa, né? E aí, a estrela de Davi feito em forma de arma. Os israelenses promoveram ações brutais contra a população palestina, como o massacre dos campos de refugiados de Sabra e Shalita, ou Shatila, no sul do Líbano, em 1982. Então, os israelenses também trataram o povo palestino com crueldade. Esse massacre do campo aí foram milhares de pessoas mortas. A Guerra dos 6 Dias, em 1967, nós tivemos a Guerra dos 6 Dias, que foi ataque realizado por Israel para conseguir a tomada de território de vários países da região. Então Israel não queria só a região da Palestina. Israel não queria só ficar naquela área. Ele queria conquistar território de países vizinhos. Estou falando que eles estavam com o apoio dos Estados Unidos, bem armado, só que conquistaram. Mas eles vão enfrentar outra guerra, agora em 1973, 6 anos depois, eles vão enfrentar nova guerra, que é a Guerra Yom Kippur, que é essa guerra aqui. Foi a tentativa frustrada desses países de retomarem para si os territórios perdidos na Guerra dos 6 Dias. E eles não conseguiram, Israel dentro do fortalecimento. Então, aqui, a Guerra dos 6 Dias. Israel bem armado, com apoio internacional, ampliando o seu território, tomando o seu território, ampliando o seu espaço vital. Então, algo que era para trazer a paz após a Segunda Guerra Mundial, trouxe um conflito permanente. Mas para a Europa, esse conflito no seu território, para a Europa pouco importa, que o conflito aconteça para lá. Eu vou apoiar até esse conflito, porque eu vou apoiar Israel justamente para que os judeus continuem em conflito lá naquela região e não traga esse conflito de volta para a Europa. Então nós temos aí esse conflito, mas a Palestina tenta resistir. Ela tenta resistir e ela tenta definir o seu território. O seu território precisa ser definido. Eles precisam também ter seu espaço vital. O povo palestino foram expulsos de suas terras, com medo de massacre. Foram para campos de refugiados. Foram para países vizinhos, que eram estrangeiros. Ah, mas são países... Já pensou? Aqui na América somos católicos. Aqui a grande maioria da América são católicos ou cristãos, vamos colocar assim. Já pensou se alguém invadisse o Brasil? Ah, não, mas você pode morar na Argentina, que também é cristão. Você pode morar no Chile, que também é cristão. Eu vou ter que sair da sua terra, porque outras pessoas vão ocupar sua terra. É complicado. Na tela para vocês. O território palestino. As sucessivas negociações, Israel cedeu aos palestinos o controle da faixa de Gaza e da Cisjordânia. Foi o pedaço que ficou com eles. Mas nesse território há mais de 100 assentamentos, onde moram cerca de 300 mil judeus. A península do Sinai foi devolvida ao Egito, mas a colina de Golã continua sob domínio israelense. Até com o Egito eles tiveram conflito. É criado
a OLP. Vamos entender o que é essa OLP? Em 13 de setembro de 1993, tendo como mediador o presidente norte-americano Bill Clinton, que é esse daqui, presidente norte-americano, Yasser Arafat, que é esse daqui, e o primeiro-ministro israelense Yitzhak Rabin, que é esse daqui, assinaram o primeiro acordo de paz chamado Acordo de Oslo. Iniciaram um processo de negociação. Tá? Olha aqui, ó, vou voltar aqui um mapa aqui para vocês. Vamos voltar aquele mapa lá. Só para vocês terem uma ideia, se nós olharmos esse mapa aqui, Israel já tinha ocupado quase toda essa região. A Palestina tinha ficado só com essa pequena parte. Então aí é onde nós temos o acordo, aonde foi dada a faixa de Gaza e foi dado a Cisjordânia. E o Estado de Israel ficou com a maior parte. Foi uma negociação para que cessasse os conflitos, para que cessasse a guerra. Mas até hoje há um conflito muito grande. Tem uma cidade aqui que ela é uma cidade neutra, que é uma cidade que interessa a israelense, a palestino, que é Jerusalém, que fica justamente no meio dessa confusão. Você vai para Jerusalém, lá considerado por cristãos como a Terra Santa, você tem que passar no meio desse conflito. Vamos voltar lá. Vamos voltar lá, onde nós estávamos. Em 1964, os palestinos fundaram a Organização para a Libertação Palestina, Organização para a Libertação da Palestina, que teve Yasser Arafat, por isso que Yasser Arafat até hoje é considerado um grande líder palestino, ele conseguiu avanços grandes para o povo palestino, como um dos seus mais destacados líderes. A partir de 1974, ano que foi a ONU como presidente da Organização para a Libertação da Palestina, Arafat começou a buscar apoio internacional para a formação de um Estado palestino. A ONU cria o Estado palestino. A ONU cria o Estado israelense. Esse Estado israelense causa um conflito muito grande, inclusive a Guerra dos 6 Dias, que eles vão tentar expandir o seu território. E agora, como é que vai ser resolvido, agora dentro da própria ONU, como é que vai ser resolvido essa questão desse conflito? Como é que se está resolvido isso daí? Tá? Por quê? Porque a coisa está acontecendo. O mundo fica igual aqueles curiosos que ficam olhando aí as coisas assim, sem entender muito bem que estão olhando aí fica olhando para o que está acontecendo lá na Palestina. Tá? Aí fica todo mundo curioso saber o que está acontecendo lá na Palestina lá. Tá? E não entende muito bem. Mas aí esse conflito acontecendo lá. A ONU cria o Estado de Israel. Mas e o Estado da Palestina, que a ONU não cria? Aí é onde dá o papel do Arafat. O Arafat ele tem esse papel e ele vai até a ONU para defender a criação desse Estado palestino. Tá? Tanto é que é criado a OLP aí. A OLP é criada justamente para isso. E Arafat vai conseguir avanços grandes. Olha aí ó, na tela para vocês. Entre as principais decisões do Acordo de Oslo, estava a criação da Autoridade Nacional Palestina, ANP. ANP, agora mudamos. Aqui é OLP, Organização para a Libertação da Palestina. E agora é criada a ANP, Autoridade Nacional Palestina. Autoridade, percebam vocês que não cria-se o Estado palestino, mas cria-se a autoridade. Instituição estatal que governaria os territórios sob controle palestino, que é justamente a faixa de Gaza e a
Cisjordânia. Aí vocês têm uma ideia de como é aquela região, vamos aqui. Como é aquela região. Aqui fica o Egito, aqui fica a Jordânia. Olha aqui, ó, Jerusalém, ó. Jerusalém, que fica aqui onde eu falei para vocês, que é o conflito. Jerne, Bejala, aqui o Mar Morto. Se for em Jerusalém, não for no Mar Morto, flutuar no Mar Morto, você não foi em Jerusalém. Então, toda essa região aqui é criada dentro desse conflito. Toda essa região. Aqui você vai no mapa mundi, olhando para o mapa mundi, aonde aqui fica a África, aqui fica o Mar Mediterrâneo, você vai ter a noção, aqui nesse quadradinho vermelho do meio, aonde nós estamos dentro do território mundial. Se nós olharmos essa região ela fica no meio entre a África e a Europa. Fica bem no meio. Olha aí a faixa de Gaza. Faixa de Gaza onde nós temos conflitos até hoje. Muito conflito aí nessa região. 2 anos mais tarde, em 4 de novembro de 1995, Yasser Rabin foi assassinado por um extremista judeu que se opunha às negociações de paz. Yitzhak Rabin. Lembra dele, né? Falamos lá atrás. Ele é assassinado. Grande líder. E agora? Como é que fica as negociações de paz? O povo de Israel vai intervir. Por quê? Vamos voltar aqui. Ele era um líder judeu que estava negociando a paz, que estava tentando minimizar os conflitos e com o apoio dos Estados Unidos para minimizar esse conflito. Bill Clinton fez essa articulação para que o conflito. Aí vem um extremista, próprio judeu extremista, não foi nem um palestino, mas um próprio judeu, vai e assassina Yitzhak Rabin. Aí em 4 de novembro de 1995. Levantes palestinos, conhecido como Intifada, vêm sendo combatidos pelos israelenses. O processo marcado por avanços e retrocessos, acordos firmados e não cumpridos, adentrou ao século XXI. Após a morte de Yasser Arafat, em novembro de 2004, quem vai assumir no lugar dele e está até hoje no poder vai ser Mahmoud Abbas, que foi eleito presidente da ANP. Autoridade, vamos lá lembrar o que é a ANP, para vocês não esquecerem, Autoridade Nacional Palestina, ANP. Então, nós temos a substituição de Yasser Arafat por Mahmoud Abbas, que é o grande líder até hoje da ANP. Então, nós estamos aqui diante de um conflito que ele se estende por séculos. Um conflito que ele se estende por gerações. Um conflito que ele começa após também a Segunda Guerra Mundial. A ocupação da Palestina, a criação do Estado de Israel, a resistência do povo palestino. E essa resistência do povo palestino é uma resistência diária, constante. E o povo de Israel querendo se consolidar num território, dizer, nós temos uma nação. E o povo palestino também querendo uma nação.
Daqui a pouco eu volto com uma revisão dessa aula e atividade com vocês. Espero vocês, não saia daí não, tá?